E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo tudo que a mídia esportiva falou sobre o jogo de ontem em São Paulo contra o Palmeiras e a estratégia do Zubeldia aí de entrar com um time mais recuado. Vamos ver aí os comentários dos caras lá da ESPN. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal e deixa o seu comentário. Eu senti que no vídeo de ontem a torcida bem dividida, muita gente entendendo o time recuado, outra parte da torcida, pô, mas eu acho que se desse uma forçada daria pra ganhar. Deixa a sua opinião, fala o que você acha do jogo de ontem. Ó, a gente vai estar assistindo o vídeo junto, você sabe, no final do vídeo eu volto e trago a minha opinião e a minha análise, e a gente vai falar muito, não só do jogo de ontem, mas do time do São Paulo como um todo. Créditos direitos autorais, deixa na descrição, sem mais relação, já sabe. Simbora pro vídeo. 4 finalizações apenas. A pior marca do Paulistão, pior jogo em finalizações. Apenas 0, ou seja, nenhuma. 0 grandes chances? É. Aquela do Lucas não pode ser considerada? É uma grande chance ali. É uma grande chance Aí ali. você fala com Ricardinho. Ricardo. Se não é o Everton, o que vai dizer? Que foi de fianco, assim, meio de lado? 4 ações na área rival. A pior marca. 27,8 de ações no ataque, ou seja, a porcentagem que o time trabalha a bola, né? Você não naquele chegou último na área terço. rival? Exato. E 0,09 gols esperados. A pior. Avalia a chance de uma finalização virar o gol, é a pior. Teve um contra-ataque pro Caleri, que o Everton sai com o pé. Ali não entra em nenhuma dessas categorias. Pode ser. Mas dá uma enriquecidinha aí, só para não dizer que não falei das flores. O São Paulo foi para empatar esse jogo. Venceu o jogo por 0-0? Ganhou de 0-0. Foi 0-0 pro São Paulo. Era a intenção do Zubeldia, cada um na sua. Ele tem lá seus interesses, a própria tabela do campeonato permitia ao São Paulo isso. E no caso do São Paulo, para ganhar, ele precisaria dos seus melhores jogadores em campo. Então, assim, ele precisaria do Lucas desde o começo, pelo menos. Então, assim, o Zubeldia, ele justifica muito as ausências, né? Lucas, Oscar, enfim. Falando de dosar, da parte física, e é isso, tá dentro do planejamento da comissão técnica do São Paulo. Acho que a gente pode questionar outros pontos, mas eu, pelo menos, não questiono planejamento nenhum, assim. Acho que é muito, né, muito pessoal e de cada clube, principalmente falando do condicionamento físico dos atletas, tá? Acho que é muito puxado mesmo o calendário, tem que fazer isso. Mas se ele quisesse ganhar o jogo, com o que o São Paulo tem hoje, o Luciano muito melhor adaptado quando ele está mais à frente, enfim. Ele não é o armador do time, não vai criar essas oportunidades, ainda mais contra um Palmeiras, ainda mais no Allianz Parque. Então, se o São Paulo quisesse ganhar o jogo, ele teria entrado com seus melhores jogadores de início. Tinha o fator gramado, do gramado artificial. Ontem a gente debateu muito isso no linha de passe, né? O Vitor Bieder vinha com a informação de que ali entre os jogadores e o Zubeldia entraram num acordo que por conta do gramado artificial, principalmente em relação ao Lucas, mas o Lucas jogou 2/3 da partida. Quem quer poupar não coloca 2/3 do jogo. Então, Esse cara tá acostumado a jogar lá também, esse né? fator Mas no do caso gramado. do São Paulo, o Edu até trouxe pra gente, né, nosso repórter. Desde 2022 o São Paulo perde alguém um histórico no dele. gramado do Allianz. Agora, gramado à parte, o Zubeldia precisava dar uma resposta tática em relação ao último jogo, que ele entra com o quadrado e ele toma 3 gols do Velo Clube. Então, eu acho que ele fechou a torneira demais. Sabe quando você está dosando ali? Nesse calorão a gente tenta dosar ali no chuveiro, às vezes fica muito frio, às vezes fica muito quente, né? Eu acho que ele fechou a torneira demais, porque o São Paulo não esteve muito longe de ganhar esse jogo, né? Nem perto de ganhar o jogo, a exceção do lance do Lucas lá que eu citei, é muito pouco. Agora foi uma opção, conseguiu aquela sustentar de uma maneira contra o Velo. A gente falava, né? Alguém tem que fazer o trabalho de recomposição. Ontem o São Paulo só recompôs, não fez mais nada. Se você volta nessa partida do Velo, por exemplo, a entrevista do Zubeldia, ela é muito pautada no equilíbrio que ainda não existe. Equilíbrio, a busca desse equilíbrio. Exatamente, do ataque e da defesa. O São Paulo, ele ainda não está nesse momento. Então, acho que ele, pensando nisso... Passou do ponto. Exatamente, priorizou essa parte de, não, então perder a gente não pode. Porque ou ele ataca e ele corre muito risco de ser atacado, como ele foi contra o Velo Clube, justamente porque ele ainda não tem esse equilíbrio,
justamente porque o São Paulo ainda não está muito bem estabilizado ali na parte defensiva do jogo. Então, acho que isso entrou ali nesse momento. A gente não tem uma solidez defensiva. Se eu tiver que atacar o Palmeiras, eu sei que eu vou sofrer lá atrás. Porque sofri contra o Velo Clube, como que eu não vou sofrer contra o Palmeiras? Aí ele estancou. Teve um momentinho do jogo ali no começo do segundo tempo. Eu falei do lance que o Caleri sairia na frente do Everton, se o Everton não se antecipa com o pé. Tem também uma boa jogada de contra-ataque, que tem 2 jogadores e o André Silva toca a bola errado. Ali se tem um outro jogador ali com uma outra qualidade... E ali do Caleri acho que estava impedido, o Everton. É engraçado, né? Em São Paulo, não sei se todos dos grandes, né? Pelo menos 3 apresentam problemas defensivos, né? Santos, São Paulo e Corinthians. E eles se alternaram nos clássicos, né? Exato. Não teve um que sobressaiu nos clássicos. E o Palmeiras talvez não apresente essa fragilidade defensiva, acho que é ao contrário, né? Talvez o ataque a gente olha com um pouquinho mais de cautela e preocupação em relação ao que pode ser a sequência da temporada, mas olhando para os outros 3, acho que está claro, né? Uma fragilidade ou uma certa preocupação ali do torcedor quanto ao que será, né? Um medo de perder que às vezes tira a vontade de ganhar. O Palmeiras foi o único que não perdeu o clássico, né? Porque ele empata 2 e vence. Empata Corinthians e empata São Paulo, vence do Santos. Isso. O Santos perde do Corinthians, vence o São Paulo e perde do Palmeiras. E o São Paulo vence o Corinthians, empata com o Palmeiras e perde do Santos. E tem uma coisa envolvendo todos esses jogos, que eu trocava mensagens com um amigo da velha guarda ontem, clássicos em São Paulo, há um tempo atrás, o fator casa não era tão determinante. Aqueles jogos no Morumbi que ninguém sabia quem era 50, o mandante, né? Até porque tinha torcida, né? Você tinha as torcidas. Visitantes. E os clássicos em São Paulo, com essa nova configuração, relativamente nova, com as arenas, com a casa de cada um, com o São Paulo assumindo o Morumbi como sua casa em torcida única. De uma maneira que não era, está acontecendo que quem joga fora, o time de fora, joga quase como um time pequeno contra o outro grande. Engraçado. Não é mais aquela coisa franca. Ô, professor, isso aí dá uma boa análise de TCC. Faz o seu terceiro TCC. Cara. Vamos fazer? Você pode fazer. Vamos fazer isso aí? Não, eu só oriento. Agora. Eu não acelero nem freio. Única, como a torcida única muda o jogo. Influencia taticamente, né? Pode influenciar taticamente. E digo mais, aí é uma questão mais, talvez, pessoal, né? E filosófica, que não dá para quantificar. Como deixa o jogo mais chato, piora mais medroso. A qualidade. Agora, piora a qualidade. O professor pode me ajudar, porque eu não vivi essa época. Quando o Morumbi era o equivalente em São Paulo ao Maracanã no Rio, ou seja, recebia os clássicos, recebia os jogos grandes, mesmo de clubes que não eram São Paulo, os clássicos eram meio a meio. Torcida meio a meio. Deveria ser meio a meio, né? Geralmente tinha sempre uma torcida que comprava mais ingressos. Tudo bem, mas teoricamente... Estava aberto para os dois... Porque, assim, além de não ter... Porque você tem dois passos. Um é o clássico meio a meio. Depois você tem o clássico com 10%, 90-10. Agora você tem o clássico 100-0. E aí você muda o peso do jogo, muda a estratégia. Ontem, eu acho que esse jogo excessivamente defensivo do São Paulo tem alguns pontos. Ele decide poupar jogadores importantes, grandes, num clássico. Então, se ele tira Lucas e Oscar do clássico e perde o clássico, ele vai ter que, Zubeldia, depois de 3 jogos sem vencer, ele completou o 4º ontem, explicar, vem cá, você vai jogar um clássico, perde para o Palmeiras e não coloca os principais jogadores do time? Como assim? Então, a partir do momento que ele não coloca os principais jogadores do time, é assim, não vou perder. Então, vamos retrancar, muita marcação, 3 zagueiros, o pessoal chegando junto mesmo no meio de campo e tal. Fazer gol, isso é um detalhe. Se fizer, fez. Se não fizer, tudo bem. O importante é não perder o jogo para não ser cobrado. Porque se ele perde para o Palmeiras, depois de ter empatado com o Velo Clube, de ter empatado com o Inter de Limeira e ter perdido para o Bragantino, apesar da classificação estar tranquila ainda, a cobrança ia ser muito grande. Não perdeu para o Palmeiras fora de casa. Tá bom, passa. É a sensação hoje do torcedor de São Paulo, mas também está devendo futebol. Então, isso que eu ia falar. Não sei se dá para fazer essa análise, mas se o São Paulo não estivesse classificado, repito, não sei se dá para fazer essa análise, se seria um anacronismo, sei lá, qualquer outra dessa, prof.
a cobrança não seria meio parecida com a do Palmeiras em termos de bola, de futebol apresentado? Mas aquela cobrança, ela tá ali, ó, debaixo do tapete. Tá. Ela tá debaixo... É que mas ontem... acontece, o Zubeldia já estava pressionado. Ontem o São Paulo foi para não perder, e não perdeu. Quem precisava mais da vitória era o Palmeiras, por todas as circunstâncias de classificação. Então, não perdeu, mas também não é a torcida do São Paulo está sorridente, alegre, feliz. Não, porque ela olha para trás, vê empate com o Velo, com a Inter e derrota para o Bragantino. Então, ele sai ali menos mal do jogo de ontem, mas sai ainda com um saldo devedor junto à torcida. Ele sai para mandar 2 jogos em Brasília e volta com 2 pontos. Isso com certeza influenciou também, né? Jogar Ele lá foi pra 10 cobrado. mil pessoas, né? 10 mil, 9 mil. Foi cobrado na coletiva, naquele período Shakira. Ele foi cobrado na coletiva, que perguntaram para ele, mas você entra com os principais jogadores em 2 jogos com pequenos e não joga o clássico? Ele falou, não, mas é a mesma coisa. E eram Vale 3 pontos. Eram 6 pontos, mas alguém tinha que ter falado para ele, mas você só trouxe 2. Eu achei que... Inter de Limeira com um homem a mais. A intenção era Achei que buscar. perguntaram para ele da Shakira. Eu não sei se foi bom o show, não. Alguém foi na Shakira? Falaram, foi bom lá. Mário Show de Marra Shakira foi não na é bom? Show de Shakira não é bom? Não foi na Shakira. Não tem como não ser ótimo. bom. Show de Shakira é maravilhoso. Período Shakira. Para a gente falar de maravilhoso. Flamengo e Vasco, né? Só para encerrar esse assunto da tese, vamos fazer, Eugênio, você vai me ajudar na tese do TCC que o professor vai orientar. Vai fazer um doutorado agora. Como o mando de campo Não, com influenciou filho os pequeno não dá para Torcida única. estudar. Dá, claro que dá. Você é jovem. Eu sou o professor da geração do 90-10. Eu nem peguei o 50-50. Então Não a gente já pegou? está na geração do 100-0, né? novinho, 0-100. hein? Poxa, Então, muito 50-50. isso influencia. É legal isso aí, cara. Muda o jogo. Não só em São Paulo, não. O Mineirão já não é mais o Mineirão que era. Só com torcida do Cruzeiro. E mesmo no Rio. O Galo Não, mandando já mudou. A outro tendência é tolerância zero Mesmo no Brasil. Rio, em que você ainda tem torcida dupla, o fenômeno é diferente no Rio. Você ainda tem a possibilidade de ter as 2 torcidas no Maracanã numa proporção razoavelmente grande, porque você separa um setor inteiro ali, pode ir muita gente. Só que desde a virada do século, nos jogos contra o Flamengo, as outras torcidas não vão. Não vão. Teve recentemente lá a torcida do Flamengo cantando para do Botafogo, cadê você, cadê você? Você olhava a arquibancada do outro lado, não tinha ninguém. O cara simplesmente abre mão de ir, porque aí tem várias outras questões. Né? Não só a questão de uma superioridade técnica do Flamengo, mas questão da violência e tal. Então o cara não vai, sabe que vai ser minoria, para ir 30 contra 70, ele não vai. Isso mudou. Acho que muda também com a primeira reforma do Maracanã, que a reforma anterior você tinha ali arquibancada compartilhada. Então, como o professor falou, era 50-50. Mas se um time estava num momento melhor, a torcida daquele time... E às vezes acontecia da torcida do Flamengo ser minoria. Olha, eu não sei vocês, mas às vezes em alguns jogos contra o Palmeiras no Allianz Parque, no pré-jogo a gente sempre fica ansioso e receioso. Pô, o São Paulo lá não joga tão bem assim. Mas depois que acaba a partida, a gente fica pensando, pô, velho, não sei, o Palmeiras não tá sendo lá tudo isso. Eu fiquei com esse sentimento ontem no jogo. Eu acho que se o São Paulo tivesse tido um pouco mais de coragem, dava pra ter ganho o jogo. O São Paulo, ele aceitou e foi pra tomar pressão e não perdeu o jogo. O Zubeldia ontem, ao meu ver, ele foi pra se manter no cargo, para ganhar mais uma semana de trabalho. Tem jogo agora no meio de semana, tem jogo no fim de semana, a volta do São Paulo ao Morumbi agora já nessa semana. Então eu acho que ele foi para se manter no cargo. Mas isso é muito irrelevante, talvez, você ir para se defender num jogo onde não é que o Palmeiras te amassou, não é que o Palmeiras colocou bola na trave, que o Rafael teve que fazer 3, 4, 5 milagres. Sabe, foi um jogo bem xoxo, um jogo bem morno, um jogo que o Palmeiras atacava meio desorganizado, com cruzamentos na área. E o São Paulo não conseguia contra-atacar, só chutão pra frente, pouca organização. O primeiro tempo a gente até compreende, porque o Luciano estava atuando pelo meio e ele não consegue fazer essa função de forma eficiente, mas quando entrou o Lucas, quando entrou o Oscar, o São Paulo ele continuou só chutando bola para frente, jogando bola para frente, criando muito pouco. Eu acho isso pouco.
E acho que se o São Paulo tem um pouco mais de coragem, ele poderia ter afundado o Palmeiras na crise. Principalmente no segundo tempo. O São Paulo, para mim, é um time que geralmente no segundo tempo ele encontra mais espaços no time adversário e consegue jogar melhor. Às vezes o primeiro tempo do São Paulo, o começo do primeiro tempo do São Paulo geralmente é um primeiro tempo muito forte. Mas o restante de primeiro tempo, de 15 minutos até os 45, o São Paulo às vezes se torna monótono. Mas o segundo tempo, geralmente os segundos tempos do São Paulo são melhores, são mais interessantes. E eu acho que faltou isso, um pouco mais de coragem do Zubeldia. Esse sistema com 3 zagueiros. Só antes da gente falar do sistema, muitos torcedores falando assim, a torcida reclama demais, o time do Muricy ganhava casa e empatava fora, ganhava casa e empatava fora. Mas não dá pra comparar esse time do São Paulo com os times do Muricy. Não dá pra comparar isso. Não dá pra comparar o trabalho do Zubeldia com o trabalho do Muricy. Nem em visão de jogo, assim, de modelo de jogar, nem em esquema. É diferente. Eu, apesar de jovem, não vi os primeiros títulos lá do Tele Santana, mas consegui ainda pegar o tri do brasileiro. O São Paulo era um time que jogava bola. Era um time que jogava bola. Aquele time com o Hernanes, Jorge Wagner. Pô, por que o Jorge Wagner jogava bola? Era sacanagem. O Hernanes. Que tinha um Borges. Pô, São Paulo jogava. Aquele São Paulo jogava muita bola. Muita bola. E o Zubeldia, ele não é um cara que gosta do sistema de 3 zagueiros. Na própria LDU, ele não usava. Ele tá meio que, talvez por influência do Muricy, tentando colocar esse estilo de 3 zagueiros que, ao meu ver, até é interessante, porque a gente ganhou muito com Enzo Dias. Principalmente o que o Enzo Dias tá jogando é sacanagem, né, velho? Sinceramente, o Enzo Dias tá num nível muito interessante. O Wendel vai ter que correr pra caramba pra tomar a posição do Enzo Dias. E o Igor Vinícius atacando, ele é até razoavelmente interessante. O problema do Igor Vinícius é o todo. O Igor Vinícius para construir, ele é complicado. O Igor Vinícius para defender, ele tem suas limitações. Mas assim, quando é para receber essa bola em profundidade, dar o tapa na frente e cruzar na área, ele até faz isso de forma razoável. Mas, como o Zubeldia vai montar esse time com 3 zagueiros? Ontem ele entrou com o André Silva e o Caleri, que eu até acho que em alguns jogos deve funcionar. O André Silva e o Caleri. No próprio jogo contra o Inter de Limeira, né, que o São Paulo cruzou 245 milhões de bola na área, era um jogo para André Silva, Caleri e Rian Francisco. Os 3 caras dentro da área. E ele me tirou o Caleri. E aí hoje ele me coloca... Hoje, sinceramente, eu acho que ele poderia ter colocado... Hoje não, no caso ontem, ele poderia ter tentado o Lucas de segundo atacante. Eu tenho essa curiosidade de ver o Lucas jogando de segundo atacante. Sabe, você colocava a linha de 3 zagueiros, os 5 no meio com o Oscar, sendo esse 10, e os 2 atacantes. O Caleri e o Lucas. O Lucas móvel. O Lucas, você pode correr para onde você quiser, você pode flutuar. Vocês não acham que daria certo testar o Lucas de segundo atacante? Em jogos assim, específicos, num jogo que o São Paulo tá com 3 zagueiros, o Lucas não ia precisar voltar, o Oscar não ia precisar voltar tanto, que ia ter os 2 laterais, o Alisson e o Pablo Maia atrás dele, o Oscar ia só descer pra fechar a linha, pra recompor a linha de 5. Cara, é algo a se pensar. Eu não vejo o Lucas só como um meia ponta ou só como 10. Eu acho que em algumas ocasiões, em alguns jogos, o Lucas pode atuar como segundo atacante mais móvel. Sabe, pô, cara rápido. O Atlético jogava com Hulk e Paulinho. Hulk e Paulinho. O Corinthians joga com Memphis e Yuri Alberto. Por que o São Paulo não pode testar Caleri e Lucas? Em jogos específicos. Eu não tô falando em todos os jogos. Em jogos específicos. No jogo de ontem, eu acho que era um jogo pra testar. Que poderia testar. Poderia ser interessante isso. De começo de jogo. Com o Oscar ali de 10. A principal chance do São Paulo no segundo tempo foi do Lucas. Ao lado do Calé. A bola veio alto, teve um desvio, a bola sobrou pro Lucas.
Mas para isso você tem que treinar. Aí você vai abrir mão do Luciano, você vai abrir mão do Ferreirinha, dos pontas. Em alguns jogos você pode abrir mão, nos jogos fora de casa e tal. Eu só acho que o São Paulo tem que ser um pouco mais corajoso. Eu não entendo e aceito o conceito do São Paulo ser covarde em alguns jogos. Eu não gosto desse conceito do São Paulo ser covarde. Principalmente porque o São Paulo desse ano é um São Paulo melhor que o São Paulo do ano passado. Não tem comparação. Olha esse time do São Paulo. Eu vi muita gente, meu Deus, liberou o Michel Araújo, meu Deus, liberou o Elton Rato, o Nestor. O que vai ser do São Paulo? Esse time do São Paulo é um time melhor que o do ano passado, tecnicamente. Talvez seja um time que corra menos, fisicamente não entregue tanto. Ok, mas tecnicamente é um time melhor. Você tem a volta do Alisson e do Pablo Maia, o Oscar que chegou. Você tem a chegada do Wendel e do Enzo Dias. O Cedric Soares, que é um bom lateral direito, tá apresentando, né, aparentando ser um bom lateral direito, sem comprometer, um cara inteligente. Para jogos, eu acho que com linha de 3, com linha de 4, ele se sai melhor que com linha de 3. O Igor Vinícius, para mim, jogando como ala, é melhor que o Cedric Soares. Mas não tem como a gente negar que o São Paulo desse ano é um São Paulo melhor que do ano passado tecnicamente. E é isso que eu cobro do Zubeldia. Que o time desse ano jogue mais bola que o time do ano passado. Talvez seja um time que corra menos, talvez seja um time que não consiga marcar pressão, e tudo bem, eu entendo isso, porque se você tá marcando pressão com esses 4 jogadores na frente e o time adversário quebra a sua linha de marcação, você vai ter que correr para trás. Se você colocar Lucas e Oscar para correr para trás, você vai matar os caras. Então talvez uma marcação em linha média baixa seja mais interessante. Mas tudo é treinado, tudo é padrão de jogo. Uma coisa que eu não aceito no São Paulo e que eu não gostaria de ver é um time desorganizado, sem padrão de jogo, e um time covarde. O São Paulo para mim não pode ser um time covarde, não pode jogar como um time pequeno. Deixa sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e valeu.